Boa noite, povo de Deus, feliz sábado, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de integração e destaque da ANRA aí de 2022. Hoje iremos falar para um público muito especial e importantíssimo na organização da nossa igreja, isso mesmo, o diaconato. Geralmente, quando nós pensamos sobre esse trabalho dos nossos irmãos diáconos e diaconisas, imaginamos que são apenas aquelas pessoas que estão ali para fechar e abrir a igreja, né? Que estão ali para somente recolher as ofertas, mas olha, queridos, esse trabalho vai muito além disso. E este ano temos aí novidades, muita coisa boa para esse departamento, coisa que eu nunca vi nos meus anos de adventista. Tá, tudo bem que eu não sou tão velha assim, né? Mas daqui a pouquinho o pastor Evani vai estar aqui também para trazer essas novidades aqui para esse departamento e eu posso lhes garantir que realmente é coisa boa. Mas antes de o pastor Evani vir aqui trazer essas boas novas, gostaria aqui de cumprimentar desde já o pastor Abdoval Cavalcante, que estará também aqui presente para trazer essa mensagem especial desta noite. Ele que é o ministerial da União Noroeste Brasileira. Boa noite, pastor. Feliz sábado. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Quero agradecer o convite, o pastor Ivani, cumprimentá-lo, assim como também você, e aqueles que nos acompanham aí em Porto Velho, assim como também no Acre, em Ariquemes, Jarô, toda essa região que eu tive a alegria, inclusive, de servir por 5 anos, por quase 5 anos. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar, naturalmente, nessa parte introdutória, e me dirigir de forma muito especial a todos os diáconos e diaconisas espalhados aí nesse vasto território, nas regiões mais distantes ou nas regiões mais próximas, me referindo ali às cidades de mais fácil acesso. Quero dizer que vocês são muito importantes, como já foi falado, e nós estaremos exatamente tratando sobre isso nesta parte introdutória dessa programação especial de treinamento, tá bom? Então, desejo já inicialmente que Deus abençoe grandemente cada diácono, cada diaconisa nesse ministério tão importante, ok? Convido vocês agora a abrirem suas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Você está em sua casa, eu acredito que você está no seu sofá, sentado muito bem confortável, ou pode estar, quem sabe, na sua cama, aí na sua rede, na mesa da sala, ou na mesa de uma varanda, eu não sei, mas não importa onde você esteja, pegue a sua Bíblia e nós vamos agora fazer a leitura do texto para meditar nele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11. Diz o seguinte, todos vocês já encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos... 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Quero aproveitar também e mandar um abraço muito especial aos nossos irmãos da Igreja Central de Porto Velho. Eu nunca esqueço, naturalmente, fui pastor dessa igreja e aí nós temos muitos amigos. E quero aproveitar também e cumprimentar todos os demais irmãos nossos, quais tivemos a alegria de trabalharmos juntos, ou de trabalhar juntos no período que nós estivemos aí. Vamos agora ao texto? Façamos a leitura. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida
a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Muito bem, nós sabemos que os dons são variados, concedidos pelo Espírito Santo, mas todos são igualmente importantes, todos servem para a edificação do corpo de Cristo. Todos são úteis. E vocês sabem, inclusive, a analogia do corpo, que foi usada pelo apóstolo Paulo para aplicar a importância dos dons, deixa muito claro essa questão. Por quê? Porque, assim como uma perna é importante, o dedo também é. Cada um no seu tempo, assim como também no seu lugar. Agora, é natural que a nossa visão distorcida em relação ao grau de importância termine, muitas das vezes, valorizando alguns dons em detrimento de outros. Porque nós só achamos que aquilo que é importante, aquilo que é mais importante, é aquilo que é mais bonito, aquilo que aparece mais, aquilo que muitas das vezes chama a atenção e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, é normal que as pessoas desejem função de liderança, porque é a função que faz com que essa pessoa que exerce a função esteja à frente. E por essa razão termina, de alguma forma, recebendo mais atenção, sendo bajulada e assim por diante. E muitas das vezes, as funções de bastidores nem sempre são valorizadas assim como deveriam, apesar de serem também igualmente importantes. E quando nós falamos de dons espirituais, de atividades na igreja para a edificação dela, bem como para a pregação do evangelho, nós temos que ter essa visão muito mais clara. Então, você que é diácono, precisa entender que você, embora realize uma função de bastidor, digamos assim, ou uma função que não tem tanta repercussão no que diz respeito ao reconhecimento social, você precisa entender que a sua função é importante. E vejam, vocês receberam uma ordenação. Lembre-se, no passado, na época da igreja primitiva, os apóstolos tiveram que instituir diáconos para cuidar da mesa, assim como também servir as viúvas, assim como também as pessoas carentes, e deixar que os apóstolos pudessem continuar viajando, plantando igreja, por onde eles ali passassem de maneira mais despreocupada. Olha só que importância. Então, foi a segunda função estabelecida na igreja primitiva. E até hoje, essa função é muito importante, apesar de muitas das vezes ser tratada como uma função por alguns, como uma função de pouco aparecimento, de pouca repercussão. Existe, no capítulo 4 do livro de João, vocês conhecem muito bem, vou pedir que vocês mantenham aí suas Bíblias abertas, agora localize São João capítulo 4, para nós lermos alguns versos aí desse episódio do encontro de Jesus e a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Ok? Muito bem. Vamos lá. Não vou ler o texto devido ao tempo, claro, mas nós vamos relembrar a história. Vocês sabem que a mulher foi para aquele poço buscar água, porque ela procurava se esconder das outras mulheres, até por conta de não ser uma pessoa reconhecida ou tão bem vista, bem quista socialmente, devido à sua vida, o estilo de vida que ela levava. Aí ela ia no horário mais quente, no horário que ninguém gostaria de ir buscar água ali no poço. Foi quando ela se encontrou com Jesus. Agora veja, essa mulher, além de tudo isso, ela era uma samaritana. Quem era um samaritano? Vocês sabem que Samaria, ou a cidade de Samaria, ela foi construída a primeira vez
para ser a capital do Reino Norte de Israel, tá certo? Quando Israel foi dividida ali logo após Salomão ter deixado o poder. Acreditam que esse povo era muito místico. Por quê? Judeus e gentios, eles se misturaram durante o exílio, tá certo? Se casaram entre eles, tiveram filhos, e esses filhos, que eram um resultado, uma mistura de judeus e gentios, passaram a ser os samaritanos. Os samaritanos são, na verdade, a mistura desses dois povos. Não eram judeus, assim como também não eram gentios. E eles foram rejeitados por isso e se tornaram violentos e inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, digamos assim. O ministério de Jesus foi impulsionado por milagres, como vocês sabem disso, correto? Muitos milagres ele realizou, se tornou muito popular, inclusive até mais do que o próprio primo, o primo João Batista, que pregava no deserto, foi o precursor, foi aquele que preparou o caminho para que Jesus trilhasse, e etc. E vejam que João Batista, ele assim como vários outros, e podemos até pensar na função do diácono, ele, embora tenha realizado uma função de extrema importância, ele realizou uma função também de bastidores. Vocês lembram quando Jesus estava sendo questionado pelas autoridades religiosas, lá em Mateus capítulo 21, versículo 6, se eu não me engano? Ele respondeu a eles sobre a origem, respondeu àqueles homens ali, falando sobre a origem do batismo de João. E aqueles homens ficaram ali sem resposta porque eles temeram admitir a origem do batismo de João, porque havia medo por parte deles da reação do povo, porque o povo o reconhecia como um profeta. Então, vejam, para que todos porque todos consideravam João como o quê? Um profeta, embora realizasse um trabalho de bastidores. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Então, pense nisso. Veja só, além dos fariseus, daqui a pouco eu volto a falar sobre a mulher samaritana. Além dos fariseus, muitos outros grupos religiosos se opunham contra Jesus. Vocês sabem. Nós temos ali, podemos falar, eu anotei aqui os sacerdotes, os principais sacerdotes, os levitas, os escribas, os saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição, lembra? Tem também aqueles que integravam o Sinédrio, os herodianos, os essênios e assim por diante. Eles não aceitavam, se opunham a Jesus. Interessante que a oposição desses grupos religiosos levou Jesus a deixar a Galileia. E ele terminou indo para Samaria. Por quê? Porque ali ele encontrava descanso. Vejam que no versículo 4, aqui no versículo 4 do capítulo 4 do livro de João, que encontramos o relato da mulher samaritana, é dito que era necessário, o texto diz assim, está aqui, era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário. Vejam a declaração de João em relação a esse posicionamento de Jesus. Era necessário. Por quê? Sabem por quê? Porque o Espírito Santo é que guiava o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, nesse caso, exigia que naquela ocasião visitasse Samaria. E foi aí quando ele encontrou a mulher samaritana. Isso quer dizer o seguinte, que a vontade divina segue um plano divino. Certo? E ele é racional, ele é benéfico. Não existe a questão da sorte quando se fala do plano de Deus. Não existe, digamos, acaso ou acidente. Não existe. A vontade divina segue um plano divino. Então, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, cônscios de que estamos fazendo a vontade de Deus, então Deus é que vai guiar os nossos planos. Portanto, você que recebeu o chamado para o exercício do diaconato,
Lembre-se, Deus é que chamou você. E você tem que encarar essa função, ainda que seja de bastidores, com muita alegria, com satisfação, sabendo que Deus é que está guiando o seu trabalho, está guiando a sua vida. Na medida que o ódio dos religiosos aumentava em relação a Jesus, fazia com que ele se tornasse mais convicto do seu ministério. E isso nunca impediu dele desviar os seus passos. Porque se ele não tivesse, porventura, ido na direção de Samaria, ele não teria encontrado aquela mulher. Afinal, ele conhecia perfeitamente aquela mulher na condição de Deus, ainda como homem. E ele sabia que iria encontrá-la. E para Jesus não havia preconceito, acepção de pessoas. Ele queria, na verdade, salvar a todos, inclusive os samaritanos, e aquela mulher foi a pessoa escolhida naquele momento para ser salva e levar a salvação para muitas pessoas, como vocês conhecem muito bem essa história. Numa ocasião, vocês lembram que, só falando um pouco mais sobre os samaritanos, numa ocasião, os discípulos ficaram aborrecidos porque não foram recebidos ali numa comunidade samaritana. E eles desejaram, vocês lembram disso, né? Eles desejaram que fogo caísse do céu e caísse do céu e devorasse ou queimasse todos os samaritanos que ali estavam. Eles ficaram aborrecidos. Então, a reação de Jesus é diferente. O homem, ele muitas das vezes age de maneira incompreensível, de maneira intolerante em relação às pessoas, principalmente os diferentes. Mas Jesus não pensa dessa forma. Ele, na verdade, queria também salvar os samaritanos. E, noutra ocasião, vocês conhecem bem, falando ainda sobre os samaritanos, vocês lembram da cura dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, e eles foram curados. Vocês lembram disso? No meio do caminho, quando eles estavam indo ali, voltando na direção onde eles poderiam encontrar os sacerdotes. E 9 deles voltaram. E os 9 eram judeus. Agora, por que nós sabemos que 9 eram judeus? Porque quando aquele homem que voltou, que foi o único que voltou dos 10, é dito ali pelo evangelista Lucas, que aquele era samaritano. Era samaritano. Então, nesse momento, quando os dois grupos se separaram por conta da distância, porque os 9 seguiram para cuidar da vida deles, enquanto que aquele samaritano, ex-leproso, agora agradecido, também voltou para adorar ao Senhor. Eles foram identificados como judeus e samaritanos semelhantemente. Assim como também, lá em Atos capítulo 8, 4-8, fala que Samaria foi receptivo ao evangelho. Interessante, né? Filipe teve sucesso lá. Agora, vejam o trabalho daquela mulher. Ela começou o trabalho e depois isso foi colhido lá na frente por Filipe. Interessante que tanto Pedro quanto João ficaram sabendo disso lá em Jerusalém. E podemos observar isso lá em Atos capítulo 8, versículo 14. E eles ficaram certamente pensando, que coisa, né? Aquela mulher que foi encontrada por Jesus naquele poço, nós não entendemos naquela ocasião, mas ela pregou, abriu caminhos e fez com que o evangelho chegasse também aos samaritanos. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês diáconos que realizam uma função de bastidor, digamos assim, vocês não estarão no púlpito, poucos de vocês talvez estarão fazendo isso, vocês não estarão recebendo toda a atenção, sendo procurados para tratar de questões administrativas, vocês estarão visitando pessoas e muitas das vezes não saberão que vocês visitarão, vocês estarão auxiliando o pastor ou o ancião na realização das Santas Ceias, quando é realizada aos idosos e aos doentes em seus domicílios, e talvez as pessoas não fiquem sabendo. Vocês é que abrem, vocês é que fecham a igreja, muitos de vocês é que limpam a igreja, muitos de vocês cuidam
dos móveis da igreja e assim por diante. Tantas coisas são feitas. E quando acontece a Santa Ceia, o que vocês fazem? Vocês servem. Vocês servem. Eu acho lindo aquele gesto das diaconisas retirando aquela toalha branca da mesa. Os diáconos ali, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento humano, distribuindo ou servindo as pessoas na nave da igreja por ocasião da Santa Ceia. Eu fico imaginando, irmãos, que um dia Deus vai olhar para cada um de vocês que de forma desprendida, desinteressada, realiza esse trabalho. Vai chamar cada um de vocês e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Porque vocês foram escolhidos para fazer um trabalho, para que vocês não tivessem evidência, mas que fossem muito úteis, ou igualmente úteis, àqueles que realizam trabalho que muitas das vezes tem aparição e reconhecimento social ou da comunidade em que ele está inserido no contexto de igreja. Mas sabe, irmãos, irmãs queridas, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Faça o melhor trabalho e certamente o Senhor saberá recompensar cada um de vocês naquilo que vocês fazem. Saibam que vocês são privilegiados, porque aquilo que vocês fazem, não fazem por nenhum tipo de reconhecimento. E muitas das vezes as pessoas sequer sabem o que vocês fazem. Mas uma coisa é certa, nenhuma atitude, nenhum ato, ou nenhum pensamento ou intenção passa desapercebido aos olhos do Senhor. E Ele saberá recompensar cada um de vocês. Eu sou muito orgulhoso por poder trabalhar com esse grupo tão especial de diáconos e diaconisas. Eu me sinto muito feliz por Deus ter me concedido essa oportunidade. Portanto, Deus abençoe a cada um de vocês mais uma vez. Essa é a minha oração. Eu peço, vamos fazer uma oração? Você que é diácono, que é diaconisa, você que está aí, feche os seus olhos onde você estiver e nós vamos orar por você e pela sua família, tá bom? Não esquecendo de que vocês também precisam envolver os seus familiares, os seus filhos, os seus netos, aquelas pessoas que estão sob a responsabilidade de vocês na missão, tá certo? O que vocês forem fazer, levem seus filhos para que façam junto com vocês. Vamos orar? Santo Deus, nesse momento, nós queremos de uma forma muito especial te agradecer por esse grupo tão bonito de diáconos e diaconisas. Rogamos que o Senhor os abençoe. Esteja visitando, os abençoe. E que visite cada diácono, cada diaconisa, independentemente do lugar onde eles estejam. Pode ser que estejam lá no Apuí, pode ser que estejam lá em Brasileia, pode ser que eles estejam em Jaru, em Machadinho do Oeste, pode ser que esteja em Porto Velho, em Ariquemes, em qualquer cidade, que as suas bênçãos repousem sobre todos eles. Nos ajude, dando a eles todas as condições. Rogamos uma bênção especial pelas famílias desses diáconos e diaconisas, pois esse é o maior tesouro que eles têm. Cuida de uma dessas famílias, cada um desses diáconos e diaconisas, dá a eles todas as bênçãos, todas as condições necessárias e possíveis para que eles cuidem bem das suas famílias, assim como também tenham condições de subsistência, assim como também tenham condições de ajudar outras pessoas. Senhor, em tuas mãos, mais uma vez queremos colocá-los. Rogamos um sábado abençoado e feliz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dando continuidade aqui. Pastor, já está por aqui, pastor Evani. Boa noite. Nosso ministerial aqui da nossa associação para conduzir também aqui este treinamento. E eu quero, nessa noite, conversar com você um pouquinho e falar um pouco sobre esse grande exército que é o diaconato, ok? Olha só, vocês sabiam que o maior número de pessoas com cargos na igreja são os diáconos? É isso aí. O diaconato é o maior exército da igreja, de pessoas que têm cargos. Está me acompanhando aí? Olha aqui na nossa associação, a NRA. Nós temos 61 pastores, anciãos,
789. Diáconos, 1.667. Diaconisa, 1.832 diaconisas. E temos apenas um pastor jubilado. Se nós somarmos a quantidade de diáconos com diaconisa, vai dar um total de 3.499 pessoas com cargos na igreja. É um grande exército. Louvado seja o Senhor, porque Deus chamou você para servir a igreja nesse ministério. Agora, olha aqui para mim. Quando falamos de diácono, diaconisa, especialmente porque o nosso tema é um tema muito especial do ID, é o mesmo amor e a mesma missão, começamos a pensar e buscar onde é que surgiu a função, como é que foi isso aí. Eu quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, tá certo? A me acompanhar nesse texto maravilhoso que fala sobre o diácono e diaconisa. E aqui no livro de Atos, no capítulo 6, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregamos desse serviço. Amados, uma das características do diaconato era ser homens cheios do Espírito Santo. E nessa noite eu quero lançar um desafio para você, você diácono, você diaconisa, a buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na vida do diácono e da diaconisa faz toda a diferença. Sabe, meus queridos, Deus busca hoje homens e mulheres cheios do Espírito. E nós estamos vivendo os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. E hoje, de uma forma muito especial, se falou muito na questão do Espírito Santo. E quando eu estava buscando na Bíblia, pensando no que falar para vocês nessa noite, Deus me disse que eu tenho que chamar você, diácono, você diaconisa, para voltar para a palavra do Senhor, para cumprir os propósitos que Deus tem para você. Mas isso só será possível se você for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Sabe, meus queridos, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Sabe, a alegria em que os discípulos tinham em ter a presença, a companhia de Jesus, deve ser a mesma que eu e você, nós diáconos e diaconisa, devemos ter, de ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Assim como os discípulos buscavam a Jesus Cristo, eu e você, nós somos desafiados a buscar o Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja perguntando: mas pastor, por que buscar o Espírito Santo? Veja só que texto fantástico, esse que eu encontrei aqui, na Bíblia, aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amados, é o Espírito Santo que nos concede o poder para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos concede o poder para vencer os pecados. E Deus, de uma forma muito especial, sonha em ter uma igreja poderosa. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, diácono, você, diaconisa, é a seguinte: quer você ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Quer você ser um diácono, uma diaconisa cheia de poder? Se esse é o seu desejo, escreve aí na live: pastor, eu quero ser cheio de poder. Pastor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Sabe, meus queridos, eu estou feliz pela sua decisão. Mas olha só, quando nós decidimos alguma coisa, muitas vezes precisamos pagar um preço. E veja só o que diz esse texto aqui no Espírito de Profecia. Esse texto que eu consegui achar no Espírito de Profecia com relação ao Espírito Santo. Veja só o que o texto diz. Diz assim:
um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Então veja só, reavivamento é a coisa mais urgente que existe. Agora o texto continua da seguinte maneira: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito àqueles que lhe peçam. Meu querido, é interessante que Deus quer derramar sobre mim e sobre você o Espírito Santo. Agora, a serva do Senhor declara que nós precisamos nos esforçar. Sabe, meu amado, quando foi a última vez que você orou pedindo o batismo do Espírito Santo na sua vida? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o Espírito Santo? Sabe, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos gastar energia nisso, porque é a coisa mais importante. O Espírito Santo, quando foi derramado na igreja primitiva, a igreja se tornou diferente. Lembra dos discípulos? Após a morte de Jesus, eles estavam reunidos, tinham medo de sair, porque ao sair poderia correr o risco de perder a vida. Eles haviam sido orientados pelo Senhor Jesus Cristo para que permanecessem unidos, orando para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Ah, meus queridos, a promessa de Jesus aconteceu. O Espírito Santo foi derramado na vida dos discípulos. E a igreja primitiva saiu para pregar de forma poderosa. Com apenas um sermão, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Hoje nós somos aqui na nossa associação quase 3.500 diáconos de diaconisa. Já imaginou se cada um de nós pregássemos um sermão e apenas 3 pessoas se convertessem? Nós teríamos mais de 10.000 pessoas sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Sabe, Jesus disse que iria derramar o Espírito Santo. Ele quer derramar uma chuva poderosa sobre a minha e a sua vida. De forma, sabe, Deus quer mudar a história da igreja. E eu creio que Cristo vai voltar nos nossos dias. Agora, antes que isso aconteça, a igreja precisa receber o Espírito Santo. E nós, diáconos, nós somos a maioria das pessoas que temos cargos na igreja. Precisa começar conosco. E talvez vocês estejam perguntando: pastor, mas o que eu preciso fazer? Como eu vou receber o Espírito Santo na minha vida, pastor? Foi por isso que nós preparamos um material muito especial para você. O primeiro deles é o Reavivamento Prometido. Esse livro, o Reavivamento Prometido, eu gostaria que você, pastor, entregasse para a sua diaconisa-chefe da sua igreja. Então, cada diaconisa-chefe vai receber esse livro, o Reavivamento Prometido. Já a Revolução do Espírito, quem vai receber é o diácono-chefe. Então, presta atenção, diácono-chefe recebe a Revolução do Espírito. E eu gostaria, pastor, de pedir que você entregasse agora esse livro na mão do seu diácono-chefe, na mão da sua diaconisa-chefe. E como é que vai funcionar? O nosso sonho é que você, diaconisa, tire um tempo para estudar este livro com as diaconisas que estão sob a sua responsabilidade. E você, diácono-chefe, reúna os seus diáconos para estudar também sobre esse tema tão importante. E assim, pelo poder de Deus, você vai entender como receber o Espírito Santo na sua vida. Sabe, amados, é a necessidade mais urgente e mais importante da igreja hoje. E eu quero desafiar você a participar desse projeto. É uma igreja reavivada pelo poder do Espírito Santo. É claro que nós estamos participando dos 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Só que os 10 dias daqui a pouco acaba. E nós não podemos parar com os 10 dias de oração, nós precisamos continuar buscando diariamente
o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Então você terá o privilégio de estar estudando, diácono-chefe, diaconisa-chefe, com a sua equipe, se fortalecendo de uma forma muito espiritual. Eu acredito que muitos milagres vão acontecer, assim como acontecia na igreja primitiva. Pessoas serão curadas, pessoas vão se converter pelo poder do Espírito Santo. E você será um homem, uma mulher usada por Deus. Você está disposto, você está disposta a estudar um pouquinho mais sobre a vida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo? Se você está disposto, se você está disposta, escreve na live. Pastor, eu quero conhecer mais sobre o Espírito Santo. Eu quero estudar mais sobre esse assunto, pastor. Estamos juntos buscando o poder do Espírito Santo, pastor. Sabe, meus queridos, Deus tem um plano muito especial para nós. Mas nada acontece sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Talvez, muitas vezes, passamos dias trabalhando para o Senhor, mas sem estarmos conectados com o Senhor. E esses 2 livros vamos chamar para a conexão com o nosso Pai Celestial. Sabe, o tema do nosso ID é o mesmo amor e a mesma missão. Mas quem eu poderia pensar em buscar para tratar como exemplo de diácono e diaconisa para apresentar para você nessa noite? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a vida de um homem cujo nome é Estevão. Talvez você esteja perguntando, pastor, por que Estevão? Por que o senhor escolheu esse personagem? Por que vamos tratar da vida deste homem? Sabe por quê? Primeiro, Estevão foi o primeiro diácono a ser mencionado na Bíblia. Quando você vai lá no livro de Atos, no capítulo 6, verso 5, vou até ler aqui, acompanha aí, diz assim a palavra do Senhor. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, o primeiro diácono a ser eleito foi Estevão. Só que não para por aí. O que mais aconteceu? Por que mais nós escolhemos Estevão? Veja só o que diz aí o texto. Estevão era um homem muito especial. Ele se conectava com as pessoas. Sua vida foi um exemplo de comunhão, relacionamento e missão. Por que mais escolhemos Estevão? Porque ele teve o privilégio de ver os céus abertos. Irmãos, amados, você é diácono, você é diaconisa, preste muita atenção no que eu vou dizer para você agora. A primeira pessoa a ver Jesus entronizado, sentado no céu, ao lado de Deus, não foi nenhum dos apóstolos. Deus concedeu esse privilégio para um diácono. E Deus quer abrir o céu para você, diácono, para você, diaconisa, da Associação Norte de Rondônia e Acre. Amém? Mas isso só será possível se o Espírito Santo for derramado sobre nós. Se o Espírito Santo vai fazendo parte da minha e da sua vida. Sabe, meus queridos, a vida de Estevão é uma vida repleta de exemplo. E nós temos um projeto muito especial, baseado na vida deste homem, que nós queremos apresentar para você nessa noite. E queremos convidá-lo para que você possa estar inserido nesse projeto. Esse projeto envolve o seu testemunho. Sabe, o testemunho de Estevão iniciou um ministério. Estevão, ele uniu os cristãos. Só que não parece por aí. Estevão também influenciou pessoas. E muitas pessoas hoje são diáconos e diaconisas, porque se baseiam na vida deste homem chamado Estevão. Sabe, meus queridos, Deus está chamando hoje diáconos e diaconisas, que sejam pessoas influentes. Sabe, e isso só é possível quando o Espírito Santo influencia também a nossa vida. Mas o que mais nós vamos estudar nessa noite? Existem 3 princípios importantes que eu quero apresentar para vocês. O primeiro deles é o seguinte: você e eu, nós precisamos entender que
diaconato é um chamado. Você recebeu um chamado. Chamado do pastor? Chamado da comissão da igreja? Chamado dos irmãos da igreja? Não. O nosso slogan é um chamado do céu. Você recebeu um chamado do céu. Agora, esse chamado envolve comunhão. E essa comunhão envolve compromisso e preparo. Tá certo? Isso tudo está baseado na palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 6, do verso 2 até o verso 6. Mas, meus queridos, quando se fala em compromisso, que compromisso é esse, pastor? Primeiro compromisso é para aceitar o chamado de Deus. Você aceita o chamado de Deus para ser um diácono, uma diaconisa cheia do Espírito Santo? Se você aceita, escreve aí: eu aceito, pastor, o chamado que Deus tem para mim. Sabe, meus queridos, Deus está te chamando, Deus está te convidando. Esse ano de 2022 será um ano diferenciado na vida dos diáconos e diaconisas da Associação do Norte de Rondônia e Acre. Será um ano diferenciado, porque você e eu, nós vamos buscar de uma forma muito especial o poder do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos também influenciar pessoas, assim como Estevão também influenciou pessoas. Só que não para por aí, meus queridos. Deus espera um pouquinho mais de mim e de você. O chamado envolve também preparo. E esse preparo envolve comunhão diária. Eu e você, nós precisamos buscar a comunhão diária através do estudo da Bíblia, através da oração, tá certo? Através da leitura de bons livros. Nós precisamos também de capacitação, precisamos entender que o nosso ministério, o nosso chamado é diferente dos demais membros da igreja. Sabe, diácono é um homem, é uma mulher que é separada para uma função especial. Você sabia que na igreja apenas 3 funções recebem posição de mãos? 1 é o pastor. 2, os anciãos. 3, você diácono e você diaconisa. Então você foi separado, você foi separada para um ministério especial. Então você precisa entender isso. E é muito triste quando chega às vezes na metade do ano e alguns diáconos dizem: vou entregar minha função, eu não estou gostando. Amado, o seu compromisso não é comigo. O seu compromisso é com Deus. E Deus quer abençoar você através desse compromisso que você aceitou. E é por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida. Talvez vocês falem: pastor, por que o senhor está falando tanto a palavra Espírito Santo? Porque é a maior necessidade nossa hoje. É do poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas sabe, meus amados, o chamado para ser diácono também envolve o serviço. Nós temos um dever para cumprir. Sabe, qual o dever? O dever é servir a Deus em todas as áreas que Ele nos colocar. E isso precisa ser de forma organizada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Veja só o que diz aqui, Atos capítulo 6, verso 10. Eu quero ler na Bíblia, acompanhe na sua Bíblia aí também. E não podiam resistir à sabedoria e o Espírito pela qual ele falava. Sabe, meus queridos, o Estevão, de uma forma muito especial, ele era um homem sábio. As pessoas não podiam enfrentar Estevão, porque o Espírito Santo era quem o orientava. Sabe, meus queridos, Estevão esteve na presença dos líderes religiosos da época, homens que eram estudiosos da palavra do Senhor, mas que não puderam vencer, porque Estevão não era apenas um homem que estudava a Bíblia, mas ele era um homem guiado pelo Espírito Santo, que foi o autor da palavra de Deus. Já imaginou você abrindo a palavra do Senhor diante das pessoas, e as pessoas dizendo: nós não temos o que dizer, porque você está com a verdade. Sabe, a palavra de Deus tem poder. A minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder. E faz toda a diferença. E Deus tem um plano muito especial para mim e para você. E é por isso que nós estamos avançando a cada momento, para que você possa conhecer um pouquinho mais desse plano que Deus tem para nós. Tá certo? Além do serviço, nós precisamos trabalhar de forma organizada.
Isso significa que nós, diáconos, precisamos ter uma equipe organizada para o trabalho voluntário. Muitos trabalhos estão a nosso redor. Nós precisamos nos organizar para trabalhar, tá certo? Atuar nos cultos, nas cerimônias promovidas pela igreja, manter a ordem, a reverência, tudo isso depende de nós. E Deus nos chamou para esse serviço. Sabe, amados, a palavra diácono significa serviço. E Deus conta com o seu serviço. Deus conta com o teu trabalho. Talvez você não seja reconhecido ou reconhecida pela igreja, mas saiba que você é um homem ou uma mulher reconhecido e reconhecida por Deus. Você é um diácono, você é uma diaconisa, reconhecida por Deus. Foi Deus quem chamou você. Deus vai abrir o céu para você. E é Ele que, de uma forma muito especial, vai conduzir a sua vida. Se você buscar diariamente, constantemente, o batismo do Espírito Santo. Sabe, meus amados, e nós temos aqui, olha, um guia, que nós chamamos de guia para diácono e diaconisa. Esse material, você diácono, você diaconisa, você precisa conhecer, porque fala sobre as suas atribuições. Eu tenho certeza que ao estudar esse material, você vai conhecer cada vez mais qual o plano que a igreja tem para você. Pastor, mas eu não tenho esse material, o que eu faço para receber? Entre em contato com o seu pastor, peça para ele ligar para minha secretária, para a secretária do departamento, a Eliana Sala, tá certo? Para que ela possa estar enviando para você, para que você receba esse material. Esse manual é fantástico. Ele fala sobre as cerimônias, ele fala sobre o seu trabalho, tá ok? E para que você possa realizar com excelência o serviço que Deus lhe confiou. Só que não para por aí, Deus espera mais de mim e de você. Sabe, meus amados, Deus espera promover que você seja um promotor da unidade. O diácono tem que ser homem de reconciliação, a diaconisa também, tá certo? Alguém que inclua todos no ministério, aquele que mantém a paz, a harmonia entre os irmãos da fé. E sabe, pensando em diácono, pensando em diaconisa, eu resolvi pedir para que fosse criado uma música especial para você. E eu quero cantar essa música com você. Essa música você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque essa música ela foi preparada, tá ok? Para você, diácono, da Associação Norte de Rondônia e Acre. E essa música tem como título Um Chamado. E eu quero cantar com você essa música. Daqui a pouco ela vai estar aí na tela e eu quero cantar com você. E depois eu vou estar mandando através das redes sociais, para que você possa estar ouvindo e meditando na palavra desta música. Vamos cantar juntos? Eu tenho um chamado. Cante comigo. Eu tenho um chamado que o Senhor me fez, não posso hesitar, chegou a minha vez, ao sagrado ministério, vou me dedicar, cuidar do oprimido, ao caído levantar, visitar o necessitado, estender a mão, amar sem preconceito, ser a luz na escuridão. E na casa do Senhor, da reverência vou cuidar, como Estevão fez, e sou disposto a me entregar. Fazer o bem, sem olhar a quem, estender a mão, dividir o pão, servir a Deus e ao meu irmão, é o meu chamado, minha missão. Deus está chamando você, Deus conta
conta com você. Deus está te chamando para uma missão especial. Em 2022, pelo poder do Espírito Santo, vamos impactar a sociedade. Estender a mão, amar sem preconceito, ser a luz da escuridão. E na casa do Senhor, da reverência vou cuidar. Como Estevão fez, estou disposto a me entregar. Fazer o bem, sem olhar a quem. Estender a mão, dividir o pão, servir a Deus e ao meu irmão. É o meu chamado, minha missão. Está disposto a servir sem nada em troca pedir. O servo que não serve, não serve. Fazer o bem, sem olhar a quem. Estender a mão, dividir o pão. Servir a Deus e ao meu irmão. É o meu chamado, minha missão. Fazer o bem, sem olhar a quem. Estender a mão, dividir o pão. Servir a Deus e ao meu irmão. É o meu chamado, minha missão. Comigo mais uma vez. Fazer o bem, sem olhar a quem. Estender a mão, dividir o pão. Servir a Deus e ao meu irmão. É o meu chamado, minha missão. É o meu chamado, minha missão. Amém. Se você gostou da letra da música, se você gostou da melodia da música, escreva aí amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que esta música foi preparada pensando em você, diácono, pensando em você, diaconisa, da Associação Norte de Rondônia e Acre. Essa música é sua, tá ok? Eu vou estar colocando ela, mandando para o seu pastor, através do WhatsApp, e o seu pastor vai estar compartilhando com você essa música, porque essa música é sua, é um chamado de Deus, é um chamado que Deus tem para você. Fazer o bem, sem olhar a quem, é o meu chamado, é a minha missão. Sabe, Deus tem um plano muito especial, e quando eu estava estudando a Bíblia aqui, eu pensei, meu Deus, eu acredito que os diáconos podem fazer mais. Eu acredito que o Senhor tem um trabalho muito especial para os diáconos. Mas isso só será possível se nós voltarmos para a Bíblia. Isso só será possível se nós seguirmos o exemplo dos pioneiros. Isso só será possível se nós olharmos e nos inspirarmos na vida de homens que foram impressionados pelo Espírito Santo e com isso também impactaram a sociedade onde estavam inseridos. Deus tem um plano para você. E essa música ela foi feita pensando em você. Sabe? Só que, além do chamado, nós temos uma missão. E quando pensamos em missão, nós temos que lembrar que pregar o Evangelho é o maior privilégio do cristão. Se hoje eu sou membro desta igreja, é porque um dia alguém falou de Jesus para mim. Eu não tive o privilégio de nascer na igreja, como costuma-se dizer. Pelo contrário, eu venho de uma família que sempre gostou muito de festa. E um belo dia eu me encontrei com uma mulher diferenciada, uma cristã,
uma adventista do sétimo dia. E ela me apresentou as verdades da Bíblia. E por isso hoje eu estou aqui. E eu quero convidar você a meditar aqui no texto da palavra do Senhor. Aqui no livro de Atos, no capítulo 6. E o verso é o verso 10, que diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Sabe, meus queridos, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, ao abrirmos a palavra do Senhor, as pessoas não têm poder para nos resistir. Sabe por quê? Porque a força e o poder não vem de mim, nem tampouco de você, mas vem do Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Deus está nos chamando para cumprirmos a missão. Quando foi a última vez que o ministério dos diáconos da sua igreja teve o privilégio de levar alguém até o tanque batismal? Dizendo assim: olha, esse foi um trabalho especial dos diáconos. Esse foi um trabalho especial da diaconisa da igreja. O ministério da mulher veio por aí com aquela beca rosa e dizendo assim: olha, do ministério da mulher. O ministério da criança tem a beca deles também. Quando chega no mês de janeiro, na ausência do pastor, é dado ao ancião o privilégio. É claro, isso só quando o presidente da associação, que aqui é nosso, é o pastor Emerson Campagnolo, autoriza, tá certo? O privilégio de batizar pessoas que ele preparou naquele mês. E você, diácono? E você, diaconisa? Quando foi a última vez que você levou alguém até o berçário para que pudesse nascer uma nova pessoa no reino de Deus? Sabe, nós somos aproximadamente 3.500 pessoas, entre diáconos e diaconisas. Eu acredito que Deus está esperando mais desse grande exército. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a aceitar a missão que Deus está colocando nas tuas mãos? Se você está disposto, escreve na live: pastor, pelo poder do Espírito Santo, neste ano, a minha igreja, nós diáconos, nós diaconisas, nós vamos levar pessoas ao batismo, nós vamos cumprir a missão, nós vamos sair para pregar o Evangelho. Sabe, meus queridos, Deus tem um plano maravilhoso, e a missão envolve ação. Precisamos buscar atender as necessidades específicas das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos realizar visitas missionárias. Diáconos e diaconisas participando de dupla missionária, classe bíblica, evangelismo público. Sabe, meus amados, nós somos o maior exército da igreja. Esse maior exército não pode ficar parado. Precisamos avançar pelo poder do Espírito Santo. Agora, amigo, não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito. O chamado que você está recebendo, a missão que está sendo colocada em suas mãos de uma forma muito especial nesse ano 2022. Você pode aceitar, como também você pode rejeitar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus está contando com você. Mas se você não for e se eu não for, Deus vai levantar outras pessoas para realizar a obra que Ele nos confiou. Agora o chamado é meu, a missão é minha. E eu digo como pastor, eu vou aceitar o chamado. E pelo poder de Deus, vou cumprir a missão que Ele me confiou. Ah, Senhor, vamos planejar, vamos nos organizar, vamos trabalhar.
Sabe, existe um trabalho muito grande que o diácono e a diaconisa podem fazer, tanto dentro como fora da igreja. Vamos planejar, por exemplo, visitas missionárias, visitas a pessoas doentes, fazer arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, para entregar para as pessoas que estão passando necessidade. Sabe, isso demonstra amor. Muitas vezes nós estamos dispostos apenas a pregar, mas muitas vezes nós pregamos com as nossas ações. Quem sabe, de repente, um projeto do sopão, a sopa solidária. Talvez para mim e para você um prato de sopa não faça diferença, mas para alguém que está na rua, que não tem o que comer, que passou o dia inteiro pedindo, mendigando, faz uma diferença enorme. Projetos sociais também é cumprir a missão. Jesus Cristo, ele atendia as necessidades das pessoas. Depois ele dizia: vem e segue-me. E nós queremos seguir o exemplo de Jesus. Queremos atender as necessidades das pessoas. E depois dizer: vem, segue nosso líder, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai usar você este ano de forma poderosa. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na minha e na sua vida. E eu mandei gravar um vídeo especial para você, baseado na vida de Estevão. Estevão, em vida, iniciou um ministério, uniu os cristãos e influenciou pessoas. Seu chamado veio do céu, um compromisso que ele assumiu com o preparo necessário. O serviço era o seu dever, com organização e unidade. Cumprir a missão foi o seu maior privilégio, pois com ação e amor ele testemunhou de Cristo. Em sua morte, o céu se abriu e ele contemplou a glória de Deus. Um legado que não morreu, mas que se tornou essencial para a igreja. Agora o desafio é no presente, para todos os diáconos e diaconisas que aceitam o chamado, o serviço e a missão. Como Estevão, ame. Está você disposto a aceitar o chamado, o serviço e a missão? Está você disposto, como Estevão, demonstrar amor para as pessoas? Sabe, amados, nós queremos, pelo poder de Deus, no mês de agosto, transformar um mês de celebração. Esse mês eu quero chamar o mês dos diáconos. Ele é conhecido hoje como sendo um mês do quebrando o silêncio. Mas nesse ano de 2022, eu quero que ele passe a ser conhecido como um mês aqui na Associação Norte de Rondônia e Acre, como o mês do diácono e da diaconisa. Nós queremos celebrar. Mas celebrar o que, pastor? Veja só o que está aí na tela. Nós queremos celebrar o batismo do Espírito Santo, o batismo diário, que eu e você que nós vamos buscar. Nós queremos celebrar as orações que nós estamos fazendo, intercedendo pelas pessoas. Nós queremos também celebrar os trabalhos solidários que estaremos realizando durante este ano. Mas o que mais que nós queremos celebrar, pastor? Nós queremos também celebrar as visitas missionárias que vamos realizar. Nós queremos celebrar os estudos bíblicos que nós vamos realizar. Nós queremos também celebrar em agosto os batismos que vão acontecer. Então preste muita atenção no que eu vou dizer para você. O mês de agosto será um mês de celebração. E olha só, a minha agenda não está preparada, tá certo? Não tem nada no meu itinerário para o mês de agosto. Quem vai fazer o meu itinerário no mês de agosto? Vai ser você, diácono, e você, diaconisa. Porque nós queremos fazer uma caravana. E nessa caravana nós vamos ter um cantor especial. Eu ainda não sei quem vai ser o cantor, tá certo? Eu ainda não sei quem vai ser o cantor. Mas nós queremos ter um cantor conosco, para que possamos estar visitando as regiões, para que possamos estar visitando os distritos. E nós queremos, pelo poder de Deus, que nessa caravana
passar no seu distrito, na sua região, e cada igreja do seu distrito esteja batizando pelo menos 2 pessoas. Como, pastor, isso será possível? Presta atenção no plano. As diaconisas da igreja, vão se reunir, vão trabalhar, dar estudo bíblico, orar pelas pessoas, desde agora até agosto, para levar apenas uma pessoa. A diaconisa levando uma pessoa. Os diáconos da igreja, com a sua equipe, estudando a Bíblia, pregando pelo poder do Espírito Santo, trabalhando até agosto também para levar uma pessoa ao batismo. E é por isso que cada igreja levando 2 pessoas ao batismo no mês de agosto. Sabe, meus amados, será um mês de celebração, será um mês de vitória, será um mês do diácono e da diaconisa. E eu quero, pelo poder de Deus, ter de uma forma muito especial um cantor conosco. Eu não sei se será um cantor do Novo Tempo, mas nós queremos fazer uma caravana, passar no seu distrito. Mas eu só vou no seu distrito se você estiver disposto, se você estiver disposta a aceitar esse chamado, a aceitar esse convite. Então converse com o seu pastor, se reúnam, mandem uma mensagem: pastor, nós queremos, nós entendemos que nós somos chamados para o serviço e também para cumprir a missão, e nós queremos celebrar no mês de agosto, porque o mês de agosto é o mês do diácono, é o mês da diaconisa. Se esse é o seu desejo, eu gostaria que você ficasse em pé aí onde você está. Fique em pé, porque eu quero orar por você, eu quero orar com você. Isso mesmo, é você diácono, é você diaconisa. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque em meio a tantas pessoas, o Senhor nos chamou para sermos diáconos. O Senhor nos deu um serviço e também nos confiou uma missão. E nós queremos te dizer, Senhor, que nós estamos dispostos a pagar o preço para receber das tuas mãos o derramamento do Espírito Santo, para que assim possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. E queremos celebrar no mês de agosto as vitórias que o Senhor nos deu. Queremos ver vidas convertidas. Senhor, transforma esse sonho em uma realidade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meu amado, nesse momento eu quero chamar uma pessoa muito especial para estar conosco. É o nosso presidente, o pastor Emerson Campanholo, para que ele possa também trazer uma mensagem, uma palavra para você diácono, para você diaconisa. Eu quero desde agora agradecer a você, porque você esteve aqui conosco. E eu quero ver você no mês de agosto. Estamos juntos? A caravana vai passar no seu distrito? Pastor Emerson. Pastor Emerson, ele está lá em Rio Branco, na igreja central. Meu presidente, meu amigo. Os diáconos, eu creio que estão empolgados. Já receberam chamados. Eu creio que eles estão dispostos para o serviço e para cumprir a missão. Pastor, o senhor sabia que se cada igreja, através do trabalho dos diáconos, levarem 2 pessoas, apenas 2 pessoas, pastor, ao batismo, no mês de agosto, nós estaremos levando mais de 700 pessoas ao batismo, através do trabalho dos diáconos e diaconisa? Eu queria convidar o senhor para estar comigo nessa caravana, pastor. Podemos estar juntos? Pastor Evanir, eu vou. Amém. Amigo, eu estou assistindo aqui da Central de Rio Branco e tem sido uma bênção. Nós temos aqui
pelas contas que eu fiz ao tirar uma foto, e daqui a pouco a minha foto está aí, eu espero que Rio Branco ganhe pelo menos um presente na foto mais criativa, mas creio eu que aqui nós temos mais de 25 diáconos, e eu fui recebido hoje pelo líder dos diáconos, o pastor Paulo. O pastor Paulo hoje foi o diácono da igreja, e ele recebeu seus diáconos e diaconisas dizendo o seguinte: não te preocupe em abrir e fechar, não te preocupe com ar-condicionado, não te preocupe com nada, pois aqui hoje o diácono sou eu. E com este discurso, o pastor Paulo abraçou todos os seus diáconos, e eu creio que isso também aconteceu, pastor Ivanir, em cada uma de nossas igrejas. Eu assisti agora no YouTube, estava acompanhando aí você falando aqui na tela e também no YouTube, mais de 200 pontos conectados. Isso quer dizer, se eu estou num ponto com 25 pessoas, você está no outro ponto ali com mais 5, 10, 20 e aí assim por diante, comece a multiplicar isso. E agora, pastor Ivanir, que programa você preparou, não? Eu entendi que tem um vídeo especial com a história de Estevão. Eu entendi que tem uma música do Raimundo Filho que fala de serviço. Eu entendi também na fala do pastor Abdoval no começo que desde Samaria Jesus agiu como diácono, também atendendo aquela mulher, não com água, mas com a água da vida. Eu entendi claramente no seu treinamento hoje, pastor Evanir, que é necessário o batismo do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não batizar os diáconos e diaconisas, nada vai acontecer diferente. Sabe, agora, homens e mulheres que se dedicam a cuidar da causa de Deus até o presente, abrindo e fechando igreja, cuidando de cada beca rosa, de criança, beca de reencontro e tudo mais, como você mencionou, se tudo isso tem sido cuidado com zelo e dedicação, imagine agora se clamarmos, se suplicarmos, se nos desesperarmos pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo então nos batizar, nós entenderemos que cumprir a missão é fazer tudo o que já fazemos, é preparar lindas cerimônias de Santa Ceia, mas é também encontrar quem entra em nossos templos e precisa de um estudo bíblico, quem entra em nossos templos, quem sabe enviado pela Novo Tempo, e saber que precisa de um ombro amigo e de um abraço que cuide. E pastor Evanir, a minha agenda do mês de agosto também não está pronta, eu tenho alguns eventos que a União me convidou para um detalhe ou outro, mas o meu itinerário é seu, pastor Evanir. Eu vou lhe acompanhar nestas caravanas para a colheita, e digo mais, pastor, você não sabe disso, e nós não combinamos isso, mas eu fiquei impactado ao saber que uma diaconisa trouxe um homem como o senhor para o hall de membros dessa igreja, uma diaconisa que, quem sabe, de uma maneira simples e tranquila, alcançou o Evanir lá, aquele que gostava do pagode, de outras coisas, mas ela foi buscar um homem de Deus, e hoje esse homem é o ministerial da nossa associação, é o líder de mordomia, hoje é um amigo pessoal. Essa mulher fez uma obra especial através do poder do Espírito Santo. E pastor Evanir, enquanto você dizia ali, se cada diácono, cada igreja, levar 2 pessoas, e nós tivemos mais de 700 batismos, eu vou, pastor Evanir, junto com você nas caravanas, e vou dar na ficha que estiver escrito lá, essa pessoa foi alcançada pelos diáconos, diaconisa, uma assinatura da lição da escola sabatina. Cada batismo vindo de diáconos e diaconisas do mês de agosto, receberá um presente especial, de uma assinatura, para que não só se batizem, não só venham, mas que a gente também aprenda que o diácono, ele apoia todos os departamentos da igreja. O diácono, ele faz parte de tudo que acontece e funciona de maneira prática, e no mês de agosto, nós estaremos dando um start muito especial, não só em batismo, mas também no projeto Maná, e em tudo aquilo que se faz na igreja. Pastor Evanir, eu vou contigo na caravana. Pastor Evanir, a sua história mexeu comigo, e eu creio que o Espírito Santo está disponível, basta que o povo se derrame diante de Deus, e Deus derramará o seu Espírito sobre o seu povo, a começar por esse exército de mais de 3.000 homens e mulheres, diáconos e diaconisas, que querem, pois eu vi nas telas aí, o chat, eu quero, eu vou, eu quero.
E se nós nos prepararmos, se nós clamarmos pelo estudo dos livros que você vai disponibilizar a cada diácono e diaconisa, se nós clamarmos e suplicarmos só as pessoas que entrarem nos nossos templos, eu creio que o mês de agosto será de grande bênção, e cada uma dessas pessoas não só será batizada, mas será ensinada a guardar todas as coisas com uma assinatura da lição da escola sabatina. Pastor Evanir, eu vou contigo. Pastor Evanir, eu vou clamar pelo Espírito Santo para cada diácono e diaconisa, e daqui da Igreja Central de Rio Branco, eu agora falo contigo aí e digo que o Senhor realmente abençoe esse projeto. Eu não tenho medo de terminar a vida como Estevão, se nesse momento olharmos para o céu e vermos Jesus à destra do Pai, e quem sabe mesmo na morte converter homens como Saulo para serem um Paulo para a história do cristianismo. Deus tem maravilhas neste projeto, eu creio. E o Espírito Santo está movendo esse grande exército. Por isso eu vou. Muito obrigado, pastor Evanir, pelo ID dos diáconos e diaconisas. Que Deus continue te usando. Conta comigo. Assinatura de lição, o meu itinerário em agosto, pastor Evanir, é seu itinerário, para juntos colhermos as messes desse grande projeto que nasce no coração de Deus e chega até a Associação Norte de Rondônia e Acre. Por isso, Evanir, eu vou. Pastor Emerson, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela atenção que o senhor está dando para esse grande exército chamado diácono e diaconisa. Pois sabemos que a sua agenda é uma agenda corrida, tá certo? Mas mesmo assim você está separando um tempo especial para que possamos estar juntos nessa caravana de colheita, de celebração dos diáconos e diaconisas. Muito obrigado pelo apoio também a oferecer uma assinatura de lição para aqueles que foram batizados através do trabalho dos diáconos e diaconisas. Que Deus continue lhe usando poderosamente, meu pastor. Muito obrigado. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar comigo agora, neste momento. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença. Entendemos que o Senhor tem nos orientado. Aceitamos o Teu chamado, o Teu convite. E agora nós queremos sair para cumprir a missão. Mas não queremos sair sozinhos. Queremos sair cheios do Teu Santo Espírito. Abençoe cada diácono, cada diaconisa. Abençoe cada pastor. Senhor, e que o mês de agosto seja conhecido como o mês da celebração dos diáconos, onde pelo Teu poder vamos celebrar as ações sociais, vamos celebrar o batismo do Espírito Santo, mas também vamos celebrar o batismo de pessoas que estarão colocando a vida em Tuas mãos através do trabalho do diaconato. Senhor Deus, permaneça conosco, nos conceda um bom sábado, feliz na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.